Oiê, eu aqui pensando de novo. Hoje no meu trabalho, um colega meu estava ouvindo o que eu estava ouvindo no rádio. Não era rádio, não, no YouTube, algumas notícias sobre política. E ele me disse assim: Ivonete, como é que tu consegue ficar ouvindo política a essa hora da manhã? E eu fiquei assim: como assim, né? Como que eu consigo? Se, na verdade, eu aproveito todo o tempo que eu tenho para poder me informar das coisas. E aí eu falei para ele assim: mas fulano, quem é que domina a nossa vida? Não é a política? Não são os políticos? E ele falou: sim. Inclusive o meu colega, ele é bem ligado assim, mas ele ainda não teve, não se deu o trabalho de se informar melhor. Mas ele sabe das coisas, já conversei com ele outras vezes. Aí eu perguntei: quem é que domina a nossa vida? Não é a política? Sim, é a política, ele falou. Mas só que, aí ele disse: só que assim, ó, não adianta. Eles falam, depois eles vão para lá e roubam, todo mundo rouba, todo mundo é corrupto. Bah, eu não aguento, eu não tenho saco, ele falou. E aí eu disse para ele: sabe como é que a Venezuela chegou no ponto que chegou? Como é que Cuba chegou no ponto que chegou? Foi porque as pessoas disseram isso que tu tá dizendo. Ah, eu não tenho saco. Ah, eu não gosto de política. Ah, eu não quero falar de política. E quando eles se acordaram, já era tarde, não dava mais para voltar atrás. E eu fico assim tão chateada de ver que tem tantas pessoas que ainda não se acordaram, que não entendem que política é a nossa vida e que tudo que acontece vai nos prejudicar ou vai nos auxiliar ou vai nos ajudar. O deputado Marcel Van Hatten denunciou hoje, é uma denúncia mesmo, eu considero isso, que nessa madrugada, às 3 horas da manhã, foi colocado para votar no parlamento a reforma tributária do governo Lula. Eu sou leiga no assunto, mas eu sei que uma reforma tributária vai impactar muito a nossa vida. Vai impactar nos preços, vai impactar nos impostos, vai impactar muito. E o deputado Marcel Van Hatten denunciou porque foi às 3 horas da madrugada que foi colocado para votar isso. E eram 500 páginas. O projeto tinha 500 páginas. Seria impossível para qualquer parlamentar ler e entender, principalmente por ser um assunto tão complexo. No fim, eu não consegui acompanhar, eu não sei se foi votado. Mas eles fazem isso, o PT faz isso no governo, colocam assuntos importantes que vão impactar, colocam na madrugada, sem dar tempo para que os parlamentares consigam ler e entender e aí votar a favor ou contra. E aí, normalmente, essas coisas são votadas, chegam até nós de uma forma que a gente nem percebe, mas depois a gente começa a dizer que tá ruim, que a gasolina tá mais cara, que a comida tá cara, que o governo isso, que o governo aquilo, mas a gente não quer falar de política. A gente não quer se envolver em política, a gente não quer usar um pouco do nosso tempo para conhecer a política, mas depois nós vamos reclamar. E é assim que funciona. Se nós, o povo brasileiro, não nos acordarmos, e eu dou graças a Deus porque tem muita gente que já acordou de 2018 para cá, 2017 para cá, muita gente hoje entende a política de uma outra forma. Graças a Deus por isso, e eu acredito que nós ainda vamos viver um tempo de prosperidade no Brasil, porque tem muita gente que se acordou, tem muita gente hoje informada e sabendo das coisas. Mas ainda tem um povo que está dormindo em berço esplêndido. E eu ouso dizer que esse povo que dorme em berço esplêndido tem uma grande parte desse povo que é o funcionalismo público, porque são aquelas pessoas que vão receber o seu salário de qualquer forma. Se tiver inflação, se não tiver inflação, se a empresa der lucro, se a empresa não der lucro,
Se eles trabalharem, se eles não trabalharem, eles vão receber o seu salário. Por isso, eles dormem em berço esplêndido e eles não precisam se envolver em política. Eles acham que não. Porque se não se envolverem em política, vai chegar um dia que adeus emprego público. Então é isso, eu acho que todos nós temos que pensar muito sobre isso.